Tem o Samuel aqui, ele mandou: boa tarde, senhores. O que é viver bem segundo a filosofia indiana? Aquele sistema de casta onde tem nego extremamente fudidaço e quem não vai sair daquela condição nem a pau, ainda assim essa pessoa pode viver bem? Vamos lá, então, a resposta é complexa. Primeiro, o sistema de casta é muito pouco entendido por nós e, assim, a rigor, a gente também vive um sistema de casta. É só você ver como existe discriminação entre rico e pobre, preto, branco, LGBT e não, aqui no Brasil e no mundo todo. Políticos e nós, pobres mortais. Mas, assim, primeiro, casta não é condição social. Não é condição econômica, é condição social. Então, por exemplo, uma das famílias mais ricas da Índia é intocável. Ela cuida das funerárias. Eles não são tocados pelo Brahmane, o cara da casta mais alta que mora na favela. Ele não chega nem perto da sombra, mas eles são riquíssimos. E aí, claro, né? Os políticos que não têm alma vão tratar bem sendo de qualquer casta esses caras porque eles são bilionários. Então, casta é um problema na Índia muito antigo, porque lá atrás indica-se de que essa coisa que a gente chama de casta, de ati, que é essa condição de nascimento, de você nasceu na família de um tapeceiro, você vai ser tapeceiro. Isso não era fixo. Lá nos tempos védicos, há possibilidades, quando a gente olha que existiam mulheres que eram brahmanes, que eram eruditas. Quando a gente estudava que... você lê lá que o cara era filho de moleiro, né? Dono de moinho, de uma carpinteira, e aí ele era um brahmane. Então, quer dizer, existia mobilidade social. E o que existia antes era uma espécie de prova de aptidão. Você vai servir na sociedade como sacerdote, que são os brahmanes, né? Que são os eruditos, os mestres, os professores. Você vai ser kshatriya, que é guerreiro, ou político, ou governante. Você vai ser vaishya, que é comerciante, produtor. Ou você vai ser shudra, que é servo. E depois vem os intocáveis, que é essa mistura de... Tudo com o tempo, e isso é uma coisa que todas essas tradições dármicas entendem muito bem, tudo com o tempo deteriora, apodrece, por isso que precisa renascer. Por isso que a morte é algo bom dentro dessas doutrinas. Tanto a morte das gerações velhas, tipo essa daí que, enfim, tá aí no mundo destruindo tudo, até a morte das nossas velhas ideias, dos nossos antigos apegos. Então, uma coisa que era um jeito de organizar a sociedade virou um negócio de uma sociedade estamentada e altamente desigual. Com tudo isso, então por que virou uma coisa fixa? Bom, porque se eu tô na casta mais alta, eu vou treinar meu filho para ser também, porque eu quero que a minha descendência dê continuidade às minhas conquistas e tal. A gente também tem que considerar o seguinte, porque todo mundo fala assim, a Índia é aquela miséria, como que você vê tanta sabedoria lá? Tem uma série de professores, um deles eu não vou me lembrar agora, Unzer, ele é professor de história, especializado em história oriental. E todos os professores de história, a Rumila Thapar, que é uma grande indóloga, vão dizer o seguinte: a Índia, ao longo de quase toda a história da humanidade, a Índia e a China foram os países mais ricos do mundo. Quase toda a história humana, quando a Europa, por exemplo, estava mergulhada na Idade Média, a Índia era o lugar que tinha comida, ouro, medicina. A Índia inventou a cirurgia plástica séculos antes da gente. Tem lá textos mostrando que os médicos de lá faziam rinoplastia, de uma princesa que o marido decepou o nariz por causa de adultério. O pai também era rei, chamou os médicos, ele fez enxerto no nariz da mina com a pele da nádega, que é o que a gente faz hoje. Então, assim, esse lugar super avançado foi invadido por um monte de povos, foi vítima de colonização europeia das mais cruéis durante séculos. A colonização britânica acabou faz menos de um século, gente. As marcas disso... Por exemplo, toda essa divisão entre Paquistão, Bangladesh e Índia, isso foi obra dos ingleses quando saíram e fizeram questão de criar uma animosidade entre os muçulmanos e os hindus e os diferentes pontos de vista lá que não havia antes. E com tudo e por tudo, a Índia está muito à frente do Brasil numa série de coisas. Eles têm projeto espacial, eles têm indústria farmacêutica que forneceu vacina para todo mundo. Eu não estou aqui fazendo proselitismo da Índia, porque eles têm problemas de corrupção tão graves quanto os nossos. Meus amigos lá sempre me contam dessas coisas e é terrível. Eles têm políticos populistas, o Modi é o melhor exemplo disso. Talvez mais instruído e né, menos obtuso que os de agora, mas enfim, porque aqui a gente tá no nível da loucura total, né? Mas... e todo mundo batendo palma para as pessoas mais ineptas de qualquer lado, né? Aqui. Mas eles têm problemas de corrupção e tudo mais, mas ao mesmo tempo... tem uma indústria, uma ciência, e uma série de avanços que a gente aqui no Brasil nunca teve. Então... Ai, desculpa, tá tremendo aqui. Eu tinha colocado no modo avião, mas era alarme. Desculpe. Então, eu acho assim...
a gente precisa ter esse olhar histórico mais amplo, porque, inclusive, economistas, recentemente, que não sabem nada das filosofias indianas que eu estudo, de Dharma, de Shastra, de nada disso, disseram, olha, a gente tem que olhar com muita atenção para a China e para a Índia, porque eles vão ser os próximos países do futuro, nas próximas décadas. Bom, eles vão ser de novo, então, porque eles já eram na Idade Antiga, na Idade Medieval, na Idade Moderna, e agora vão ser outra vez. Então, esse é um momento de desigualdade e maluquice na Índia. Talvez continue com uma tremenda desigualdade. Mas a Índia é riquíssima, sempre foi. E tem muito para ensinar para o Brasil numa série de coisas. Mas a gente também tem coisas melhores. Mas essa filosofia indiana, essa filosofia espiritual, ela tá no povo, no cidadão, ou é um conhecimento que algumas pessoas têm? Profundamente, não. Profundamente, os grandes conhecimentos... Não é só porque conhecimento é uma coisa de elite. Mas é porque autoconhecimento dói, demora e dá trabalho, é porque autoconhecimento incomoda. Mas, assim, tá no imaginário coletivo, mas o indiano comum, e aqui eu falo de um lugar de ter ido ficar lá vários meses estudando, várias vezes, eles são um povo muito amistoso, muito aberto, muito menos malandro do que o brasileiro, assim. Eles são, na minha experiência, tá? Pode ser que alguém tenha experiência diferente lá, mas são um povo muito preocupado com essa coisa da honestidade e tal. Tem um monte de... Tem problemas como aqui, né, gente? No mesmo mundo. Mas eles têm essa... o povo lá é muito desprovido de... a desigualdade lá é um negócio que pega muito. Por quê? É um país com 1/3 do tamanho do Brasil, com 6, 7 vezes a população. Tem 1 bilhão e tanto de gente lá. Então, os problemas lá são muito mais hiperbolizados. Mas, sim, esses entendimentos, a superfície deles, né? A camada externa deles, as pessoas conhecem. Mas eles têm muito problema com essa crendice, com essa abertura toda que eles têm, de sempre ter tolerado novas verdades. Eles têm charlatães tão piores do que nós. Tem gurus, vira e mexe, sendo preso por abuso sexual. Tem guru que é considerado super incrível. Um deles, por exemplo, eu vou falar o nome porque esse cara é um escroto, o Baba Ramdev. Ele tem ilhas no nome dele, marca de produtos no nome dele, mas se diz um grande sannyasi e diz que cura a homossexualidade com sessões de Hatha Yoga. Em 6 horas de yoga você não deixa, você desvira gay. Eu fiz a yoga dele, continuo casado com meu marido, tô muito feliz, e esse cara é um otário.